Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. A família e o próprio Jair Bolsonaro vão ter que escolher entre uma cela confortável na Polícia Federal ou a continuidade do Bolsonaro em prisão domiciliar. Eu vou explicar para você. O que acontece é o seguinte: não há possibilidade de ter segurança de que Bolsonaro não vai fugir antes, inclusive, do julgamento ou no curso do julgamento, que começa na próxima terça-feira, se ele continuar morando com Michele Bolsonaro, a filha que ele tem com ela e a enteada. Por uma razão muito simples. A lei brasileira não permite uma punição a Michele Bolsonaro ou a qualquer outro ascendente ou descendente do Jair Bolsonaro que tente ajudá-lo a escapar. É isso mesmo que você ouviu. Existe um instrumento legal que você vai conhecer nesta edição que não permite punição a Michele se ela ajudar o Bolsonaro a fugir. E como é que ela pode ajudar o Bolsonaro a fugir? Se não se colocar, que é uma terceira alternativa, agentes na casa de Jair Bolsonaro, dentro da casa de Jair Bolsonaro, para fiscalizar tudo que eles fizerem, inclusive com 3 mulheres lá dentro, vai ser muito difícil de impedir uma fuga, porque, inclusive, ontem veio à tona que um carro consular, como é chamado, um veículo de uma representação diplomática que esteja aqui no país ou em qualquer país, é território estrangeiro. O que é que acontece, então? Se o carro para perto do condomínio de Jair Bolsonaro, se ele abrir um buraco atrás de um armário e sair da casa e se esgueirar, se alguém fizer esse serviço para ele, não é? Se sair pela janela, se aproveitar para sair da casa dentro do porta-mala da Michele e ela for até a esquina e depois voltar, ela deixa ele dentro de um carro da Embaixada dos Estados Unidos e acabou o jogo. Se o Bolsonaro entrar lá, acabou o jogo e tudo que se fez no Brasil todos esses anos vai terminar em nada. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prepara uma ala golpista no presídio da Papuda que vai abrigar não só o Jair Bolsonaro, mas absolutamente todos os criminosos do núcleo 1 da trama golpista. Vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Em uma publicação nas redes sociais na terça-feira, 26 de agosto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro descreveu o monitoramento intensificado da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma humilhação e perseguição, sem citar diretamente o assunto. A manifestação ocorreu horas após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinar que a Polícia Penal do Distrito Federal realize a vigilância de tempo integral nas imediações do condomínio onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília. Em seu post, Michele escreveu, abre aspas, sabe, a cada dia que passa o desafio tem sido enorme, resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações, mas não tem nada não, nós vamos vencer, Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa. Fecha aspas. A mensagem, acompanhada de uma imagem com as cores da bandeira brasileira, também incluiu declarações de fé, como, abre aspas, hoje eu declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, fecha aspas. A ordem de Moraes, emitida nesta terça-feira, 26 de agosto, foi baseada em um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, PGR, que alertaram para um renovado risco de fuga do ex-presidente.
Entre a justificativa, o ministro citou a proximidade do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, marcado para começar em 2 de setembro na primeira turma do STF, e também a existência de um documento encontrado no celular do ex-presidente com um rascunho de pedido de asilo político à Argentina, datado de fevereiro de 2024. A decisão estabelece que o monitoramento seja realizado de forma discreta, sem exposição indevida ou midiática, e também medidas intrusivas que perturbem a vizinhança. Na esteira da decisão, a Polícia Federal solicitou a Moraes a entrada de equipes policiais para dentro da residência de Bolsonaro, argumentando que a tornozeleira eletrônica não é o suficiente para garantir a efetividade da prisão domiciliar. O ministro encaminhou o pedido para análise da Procuradoria-Geral da República. Bom, antes de mais nada, eu tenho o prazer de comunicar a você que já começou a votação para a fase final do Prêmio iBest, os 10 selecionados. E é com muita alegria e até surpreso que eu descubro que o Blog da Cidadania passou em primeiro lugar para o top 10, concorrendo com empresas grandes, estruturadas, né? E o iBest colocou 5 canais de esquerda e 5 canais de direita, mas eu tenho a honra de estar ao lado do Brasil 247, do qual eu também tenho alguma participação lá com o meu trabalho 2 vezes por semana, meus artigos lá e uma amizade de longa data com o Leonardo Atushi. E tem também o excelente Desmascarando, um canal excelente, com um conteúdo muito informativo. O Meteoro, que dispensa apresentações, um canal fantástico, né, com conteúdo muito bem elaborado. E temos a revista Fórum também, do meu amigo Renato Rovai, que tem toda uma história aí. Mas todos esses, você tem pela direita o canal Auriverde, que é aquele canal que está a serviço do Jair Bolsonaro, né? Basicamente é o canal do Bolsonaro. Tem também a Gazeta do Povo, que é outro veículo de extrema direita, também alinhadíssimo com Bolsonaro. A Jovem Pan, que apesar de não ser mais tão alinhada ao bolsonarismo, ainda é ultra-bolsonarista e abriga conteúdo ali que é inverossímil, né? Conteúdo dizendo absurdos na sua programação, apesar de que está mais suave agora, depois que inclusive quase foi tirada do ar por espalhar fake news durante a eleição de 2022. Tem o Antagonista, que é um canal antipetista histórico, mas que não está atualmente nem de um lado nem do outro, não é? Porque ele é visceralmente antipetista e também com o Bolsonaro eles não se bicam. E a revista Oeste, que é a revista do agro, outro canal que é alinhadíssimo ao bolsonarismo e tem aí, inclusive, uma programação que ajuda a espalhar fake news, assim como a Gazeta do Povo e o Auriverde, né? A Jovem Pan está mais contida. Bom, passar em primeiro lugar ao lado dessas empresas, eu quero dizer isso, é algo que me honra muito, porque todos são empresas altamente estruturadas e o Blog da Cidadania é um veículo de comunicação do qual eu sou o presidente, eu sou o editor, eu sou o sujeito que serve cafezinho, eu sou o faxineiro, eu sou o office boy, eu sou o locutor, eu sou o redator, não é? Então, eu sou o editor dos vídeos, então realmente é uma honra aí estar ao lado dessas empresas, mesmo das empresas de direita, né? Porque são empresas que, ou bem ou mal, são empresas de sucesso. E aqui é um canal autônomo, né?
self-made man. E vamos em frente, então. A Michele Bolsonaro cita humilhação após o Moraes determinar monitoramento de 24 horas de Bolsonaro, como você viu na notícia, né, no vídeo, no início da matéria. Mas a situação ficou pior do que ela pensava, porque aí a Polícia Federal disse o seguinte, olha, não é suficiente, aqui você tem, vale a pena dar uma lida, são 3 páginas, eu vou ler rapidinho para você aqui, veja só. Brasília, na data da assinatura eletrônica, é um pedido da Polícia Federal ao STF, a Sua Excelência, senhor ministro Alexandre de Moraes, sobre a ação penal 2668, solicitação de reforço, policiamento e vigilância, prisão domiciliar e monitoramento de Jair Bolsonaro. Vamos lá, eu vou tentar ler isso rapidinho, tá? 1. Cumprimentando e em atenção à manifestação da Procuradoria-Geral da República, em que consta sugestão para que seja recomendado formalmente à Polícia Federal que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadoras de suas relações de vizinhança, cumpre-nos apontar as seguintes considerações. 2. Conforme contatos preliminares mantidos com a SEAD, responsável pela execução do monitoramento eletrônico determinado, embora este seja realizado online, o que permitiria, em tese, a geração de alertas em tempo real, o equipamento opera por meio de chip e depende de sinal de operadora de telefonia, para tanto sendo possíveis falhas ou mesmo interferências deliberadas para retardo de detecção de violações das condições impostas ao custodiado. Nestes casos, vou aumentar um pouquinho aqui, nestes casos, as violações somente seriam informadas por relatório aos operadores do sistema após o retorno do sinal, o que permitiria tempo hábil para que o custodiado empreendesse uma fuga. Nesse sentido, o monitoramento eletrônico, mesmo com as equipes de prontidão em tempo integral, não constitui medida impeditiva à fuga do custodiado, caso este tenha tal intenção, uma vez que tal modalidade é adequada somente partindo-se da premissa de que seria de seu interesse a manutenção dessa modalidade menos gravosa de custódia. Dessa forma, havendo, em tese, intenção de fuga, necessário o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades do custodiado e do fluxo de veículos na residência e de vizinhos próximos, únicas medidas hábeis a minimizar, de forma razoavelmente satisfatória, tais riscos. Tais medidas, cumpre apontar, exigiriam o destacamento de vários servidores para atuarem física e ostensivamente no condomínio em que reside o custodiado e nos seus acessos, não sendo possível, portanto, data máxima vênia e, do ponto de vista estritamente operacional, tal atuação com as condicionantes estabelecidas pela Procuradoria-Geral da República. Referida ação, para garantir eficácia, demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, o que poderia gerar um grande desconforto para os moradores do condomínio, em contrassenso ao que propõe a Procuradoria-Geral da República. Como alternativa a essa medida e maneira de garantir a efetividade da medida da manutenção da prisão domiciliar, seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência, como há precedentes, o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, juiz do trabalho, que roubou 170 milhões e, para ficar em prisão domiciliar por questões de saúde, ele tinha policiais morando com ele lá, né? Isso seria um precedente. Isto posto, no sentido de apresentar possibilidades de atuação para mitigação de riscos e tendo vista as atribuições institucionais, considerando tratar-se de preso da Justiça Federal, foi estabelecido contato nesta data com o Senapem para tratativa acerca de apoio para a execução do incremento da segurança, tendo sido preliminarmente acordada, em caso de determinação judicial nesse sentido, a atuação de efetivos da Polícia Penal Federal para sua execução. Aí é que está. Está dado o aviso da Polícia Federal para o Procurador-Geral da República e para o ministro Alexandre de Moraes. O que acontecer dali para frente, a PF está dizendo, se fugir, a culpa não é nossa, a culpa é de vocês, porque nós estamos avisando que é difícil e é difícil mesmo, e você vai entender
porque é difícil, e vai entender que, na situação atual, a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, não vai dar em nada, vai permitir que ele fuja se ele quiser fugir. Veja bem, você já vai entender isso. Veja, o PGR, segundo a CNN, que é meio bolsonarista, tende a ser contra a PF dentro da casa de Bolsonaro. Segundo apurado pela analista Luísa Martins, no CNN Novo Dia, a Procuradoria-Geral da República avalia que monitoramento por tornozeleira eletrônica e policiamento no entorno da residência são medidas suficientes, e a Polícia Federal já demonstrou que não são suficientes, a tornozeleira pode falhar, inclusive há equipamentos que interrompem o sinal. Você compra em camelô esses equipamentos aí que podem interferir no sinal, né? Então pode cair o sinal. Se cair por 10 minutos é o tempo para chegar na Embaixada dos Estados Unidos, mas não precisa nem isso. Veja só, o Bolsonaro poderia buscar asilo até dentro de um carro consular. Caso de senador boliviano em 2012 é ilustrativo e ajuda a justificar a decisão em vigiar a casa do ex-presidente. A ordem dada nesta terça-feira por Moraes para que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore 24 horas por dia a casa de Bolsonaro é uma medida que busca evitar que ele entre em um carro de qualquer embaixada ou consulado e requer asilo político. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas diz em seu artigo 22 que os meios de transporte das missões diplomáticas não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Assim, o ex-presidente poderia causar um incidente internacional se fosse recolhido em casa por qualquer veículo identificado com placa de serviço diplomático, a antiga placa azul. A cautelar ditada por Moraes a Bolsonaro em 4 de agosto proíbe o ex-presidente não apenas de sair de casa, como também de manter contato com autoridades estrangeiras, seja onde for. Ela não diz nada, entretanto, sobre um veículo diplomático ou consular conduzido por um funcionário qualquer entrar na garagem e sair de lá com as portas de vidro fechados sem prestar satisfação para ninguém. Ninguém pode parar um carro desse, tá? Os destinos mais prováveis de uma ação como essa seriam Hungria, Argentina e Estados Unidos em função de movimentos anteriores feitos por Bolsonaro. Então aí, minha amiga, meu amigo, isso tudo esbarra nesta lei aqui que você vai entender. Para fazer isso, para sair de casa, é lógico que eles não vão deixar entrar um carro de uma representação diplomática dentro do condomínio, mas o carro pode ficar na esquina do condomínio e aí a Michele Bolsonaro, se não tiver policial morando dentro da casa junto com eles, fazendo vigilância estrita, ela põe o Bolsonaro no porta-mala e sai e acabou. Né? Sai com eles, chegou na esquina do condomínio, ele desce de um carro e entra no outro. Entrou no outro carro, já era. Se aí muita gente diz, mas se ela fizer isso, ela vai em cana, ela vai presa, porque ela está dando fuga a um criminoso. Não é, não. Veja só, esse crime de dar fuga a um criminoso se chama de favorecimento pessoal. Ele está no parágrafo, e no parágrafo 2 do artigo 348 do Decreto-Lei 2.848 do Código Penal de 1940, está um parágrafo que permite que a Michele faça tudo isso sem que aconteça nada com ela. Veja, o artigo 348 diz que é crime auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Isso só por si só já estimula a pessoa a cometer o crime, porque com uma pena dessa ninguém vai em cana, né? Vai pagar umas cestas básicas. Mas perderia a primariedade, né? Então deixaria de ser ré primária e se cometesse outro crime seria cana. Mas essa gente aí não parece muito preocupada com isso. Aí no parágrafo 1 diz, se o crime não é cominado pena de reclusão, a pena de detenção é de 15 dias a 3 meses e multa. Então, se não for um crime que tem que ficar em prisão domiciliar, só ajudar a fugir, é menor a penalidade. Porém, no parágrafo 2 diz o seguinte, se quem presta o auxílio é ascendente, ou seja, pai, avô, avó, não é, mãe, ou é descendente, filho ou neto,
o cônjuge, marido ou mulher, ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Ou seja, se tiver parentesco com o Bolsonaro e ajudar a ele fugir, não acontece nada. Então isso vai fazer com que a Michelle seja um risco constante ali, até porque o celular dela está ali habilitado, pode falar com quem ela quiser, ele pode ter contato com quem ela quiser, ele pode inclusive ligar para o Milei na Argentina e falar com ele. Ela traz um celular novinho, desses pré-pagos, faz uma ligação por WhatsApp e já era. Eles não vão conseguir impedir que faça essa ligação, mesmo monitorando, né? Ah, e então, inclusive o condomínio do Bolsonaro quer compartilhar imagens da segurança com a polícia. O condomínio onde o Bolsonaro está realizou uma enquete para definir se os seus moradores gostariam que fossem compartilhadas com a Secretaria de Segurança Pública as imagens capturadas pelas câmeras de segurança. O questionário justificou o envio das imagens da área externa. Segundo o condomínio, poderia agilizar a resposta em situações de emergência, porque é uma intranquilidade ter o Bolsonaro lá. Pode acontecer até troca de tiro lá dentro, né? Sem falar que o bolsonarismo é radical. Pode chegar lá e tentar jogar uma bomba em algum lugar, atirar nos agentes da PF, né? A enquete foi incluída nesta semana com maioria favorável a compartilhar as imagens. A votação começou no mês passado e não foi motivada por ação contra Bolsonaro, mas agora tem tudo a ver. Bom, o fato é que o STF vê chance mínima de Bolsonaro preso em quartel. Ele vai para Papuda e vai o núcleo 1 inteirinho com ele e vai ser criado lá na Papuda, como eu já disse, a ala golpista, que vai ter o Braga Neto, vai ter o Ramagem, vai ter o Anderson Torres, vai ter o General Heleno, vai ter o Almir Garnier, vai ter o Mauro Cid, vai ter o Bolsonaro, vai ter todos eles ali juntinhos na mesma ala. Vai ser uma família feliz. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.